Thank you all for being here. And we continue our relentless effort to defeat the Chinese virus. Before I begin, I want to start. If we had known about this a number of months earlier, it could have been contained to that one area in China where it started. The world is paying a very big price for not letting them come out. Everybody knows that. We all know that. A pandemia é mundial, mas cada país adota a estratégia que entende ser a mais conveniente para enfrentar o novo coronavírus. E cada líder, presidente, primeiro-ministro encontra a sua forma de lidar com a emergência global. A China e os Estados Unidos, por exemplo, decidiram ampliar o acirramento de suas relações, tensas desde antes da pandemia. O presidente americano Donald Trump, que você acaba de ouvir, passou a chamar a Covid-19 de vírus chinês. A China também jogou a culpa para os Estados Unidos. Aliados de Trump, como o deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro, fizeram correr pelo mundo a tese do americano, assumindo até mesmo o risco de uma crise com o mais relevante parceiro comercial do Brasil. O governo italiano pede para o mundo não desviar o olho da Itália. O caos nos hospitais ensina que é hora de ficar em casa. Enquanto políticos travam uma batalha por holofotes, embalados muitas vezes pela propagação de fake news, profissionais de saúde lutam para salvar vidas, como na dramática situação da Itália. E a população passa pela aprovação do isolamento e das quarentenas. A quebra do Lehman Brothers provocou um tsunami no mercado financeiro que se transformou rapidamente na maior crise econômica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Na atual situação, pouco se fala na cooperação entre líderes políticos para enfrentar a pandemia. Por que na crise financeira de 2008 havia uma coordenação internacional e agora há mais dificuldade para conquistá-la? Quais são os impactos disso para o combate ao novo coronavírus? Quem tende a sair fortalecido ou enfraquecido o dia que a pandemia acabar? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o colunista Demetrio Magnoli. Fique com a gente. Demetrio Magnoli, naturalmente existe esse isolamento social que é decisivo para a gente evitar a propagação desse coronavírus. Agora tem o isolamento das nações. Qual é o impacto disso? A cooperação internacional seria fundamental, mas ela realmente não está existindo. A primeira falha vem da própria Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde não é um órgão técnico, ela é um órgão político e vem fazendo política desde o início, quando a OMS, que quer muito uma parceria com a China, quer muito entrar na China, onde ela até hoje não conseguiu atuar, ela passou a elogiar toda e qualquer medida tomada pelo governo chinês e não criticou a camuflagem inicial do governo chinês em relação à deflagração da epidemia. Mas não é só a OMS. Estados Unidos e China estão envolvidos agora numa guerra retórica sobre a origem do vírus. Donald Trump resolveu qualificar o vírus como um vírus chinês, para fazer do inimigo externo uma desculpa para a sua negligência diante da chegada da pandemia aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump e o vice-presidente Mike Pence não vão ser testados porque eles tiveram pouco contato com o secretário de comunicação de Bolsonaro e também porque eles não têm sintomas. Isso apesar de fotos e também vídeos mostrarem Pence e Trump ao lado do secretário de comunicação também de Bolsonaro. A China lançou a fake news de que o vírus foi introduzido na China por soldados americanos que participaram dos Jogos Militares de Wuhan em outubro do ano passado. Então essa guerra retórica, que é uma guerra de narrativas nacionalistas, ela impede a cooperação entre as duas maiores potências do mundo. E há, além disso, a moda que se tornou mundial de fechamento de fronteiras e fechamentos unilaterais de fronteiras. Em primeiro lugar, os Estados Unidos proibiram a entrada de quem tinha passado pela China. Depois, os Estados Unidos fecharam as suas fronteiras a quem tinha passado pela Europa. E depois a Europa
que criticou essa atitude de Donald Trump, fechou as suas fronteiras ao resto do mundo, o que é bastante ridículo, porque a Europa é o maior foco mundial de infecções, né? Então, fechar as suas fronteiras ao resto do mundo não tem sentido epidemiológico. Aliás, fechamentos de fronteira, em geral, não tem sentido epidemiológico. É diferente de restrições pontuais de entrada. Mas esses fechamentos absolutos de fronteira que estão sendo feitos não têm sentido epidemiológico e atrapalham a cooperação internacional. Então, a única cooperação internacional que existe, de fato, hoje, é cooperação entre cientistas, entre infectologistas e epidemiologistas. Felizmente, essa cooperação existe e ajuda muito na pesquisa de drogas contra o coronavírus e de uma futura vacina. Agora, sempre vai ter o argumento favorável aos bloqueios totais, no sentido de que isso pode evitar a proliferação ainda maior, uma agressividade ainda maior dessa pandemia. No entanto, ainda nesse cenário, haveria, por exemplo, a necessidade de conversas anteriores a qualquer tomada de decisão entre as diferentes nações. E a gente não vê esse tipo de notícia. Fechamentos poderiam ter algum sentido lá no início, e se a China não tivesse camuflado durante 3 ou 4 semanas a deflagração da epidemia. Naquele momento, o vírus poderia estar contido na região de Hubei, na China. No momento em que ele se dispersou pelo mundo, muitas outras medidas de isolamento social que são fundamentais, e não fechamentos genéricos de fronteira. Mas os fechamentos genéricos de fronteira não ajudam nada e causam dramas. Uma semana atrás, os aeroportos americanos dedicados a receber americanos que voltavam da Europa devido ao fechamento de fronteira se tornaram aglomerações de horas e horas. No caso do aeroporto de Chicago, 5 horas para os americanos entrarem nos Estados Unidos, sendo testados para febre na entrada e se aglomerando aos milhares em saguões lotados, que se tornaram, obviamente, clusters de transmissão de vírus, não só do novo coronavírus, como de vírus em geral. Então são medidas até perversas, né? Há brasileiros em outros países sem ter como voltar ao Brasil, procurando meios para retornar, e eles se tornam vítimas de atitudes políticas do governo brasileiro e de outros governos. De qualquer forma, qualquer fechamento de fronteira deveria ser objeto de negociação internacional, e a Organização Mundial de Saúde seria a instituição adequada para essas conversas acontecerem. Mas ela não está atuando assim, e os governos nacionais não estão procurando contatos. Tanto assim que quando Donald Trump fechou as suas fronteiras aos europeus, os europeus gritaram que não tinham sido avisados. Como é que o Brasil se posiciona nessa disputa retórica? O filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, deu uma declaração atribuindo a culpa da epidemia aos chineses, gerou uma crise diplomática. Isso prejudica o Brasil numa eventual colaboração, por exemplo, com a China? Veja, as declarações de Eduardo Bolsonaro, elas continuam um padrão do governo brasileiro, principalmente do núcleo familiar de Bolsonaro e do seu entorno ideológico, que é o padrão de operar como papagaio do que diz Donald Trump e do que diz o governo americano. Então, no momento em que Donald Trump criou a frase vírus chinês, na verdade ele não criou, isso foi passado no ouvido dele por um jornalista aliado da Fox News chamado Tucker Carlson. In Europe, China actually promoted the spread of coronavirus. No momento em que ele criou essa expressão, ela passou a ser replicada aqui no Brasil a partir de Eduardo Bolsonaro e pelas redes do núcleo ideológico bolsonarista. Né? Se trata apenas da inclinação do governo brasileiro de reproduzir, linha por linha, o que diz Donald Trump. É óbvio que, partindo de integrante do clã Bolsonaro, isso causa problemas diplomáticos que o Brasil poderia evitar.
No mar Mediterrâneo, entre 2 navios, 49 imigrantes esperam desembarcar na ilha de Malta. Mas o governo maltês continua negando atraco às 2 embarcações humanitárias, o Sea-Watch e o Sea-Eye. A gente já vivia num mundo antes da pandemia de crise migratória, países que defendiam fechar fronteiras para imigrantes, e aí chega o coronavírus. Ao final disso tudo, a gente deve ter um mundo ainda mais dividido, na sua opinião? Aparentemente sim. O que está acontecendo é que vai se normalizando uma inclinação de isolamento nacional, que era justamente o que queriam ou que querem os populistas anti-globalização, a direita nacionalista que cresceu tanto na Europa, nos Estados Unidos, nos últimos anos. Ela justamente queria um controle rígido de fronteira contra imigrantes e contra refugiados. O vírus acaba fazendo com que propostas desse tipo sejam adotadas e torna, vamos dizer assim, normal a ideia de que não se deixe as pessoas atravessarem fronteiras para viajar, para trabalhar, para fazer negócios ou para imigrar. Sem dúvida nós vamos ter um mundo mais xenófobo ainda depois dessa crise do coronavírus. E o problema não é apenas esse. Quando a cooperação internacional desce a um nível tão baixo quanto desceu agora, até mesmo medidas urgentes deixam de ser tomadas. Por exemplo, fazer testes para se conseguir estatísticas comparáveis entre os países. Cada país testa de um jeito e cada país produz estatísticas sobre a doença de um jeito. As estatísticas da Coreia do Sul não são comparáveis com as estatísticas da Itália. Elas não são comparáveis porque na Itália só se testam casos graves de gente que procura os hospitais. Na Coreia do Sul se testa muito mais, se testa em massa em áreas geográficas selecionadas estrategicamente. A Coreia do Sul pega muito mais casos leves e a Itália pega muito mais casos graves. A taxa de letalidade na Coreia do Sul está em torno de 1%. Na Itália está em torno de 8%. Essa diferença não tem a ver com a realidade, tem a ver com a forma como as estatísticas são colhidas. Se a gente tivesse estatísticas comparáveis dos diversos países, um programa para estatísticas aleatórias em parcelas da população de alguns países, a gente saberia muito mais sobre a pandemia. Poderia ter uma ideia, por exemplo, da sua curva temporal, do ciclo de demora da pandemia. São informações fundamentais que exigiriam a coordenação da Organização Mundial de Saúde e a cooperação entre os países. Nós não temos nem perspectiva de ter estatísticas comparáveis. Com a falência do Banco Lehman, o dinheiro privado sumiu. Os governos entraram em cena e deram socorro aos americanos que perderam suas casas, à Europa que ficou com os bancos doentes. A riqueza da classe média se evaporou. Os defensores do capitalismo de Estado cantaram vitória. Só os governos poderiam estimular o crescimento. Agora, em 2008, portanto há 12 anos, o mundo meio que se uniu, o mundo teve uma postura um pouco diferente. Obviamente não era um vírus que a gente estava lidando, mas era uma crise financeira sistêmica. E ali houve uma união de esforços que obteve um resultado. Por que esse exemplo, 12 anos depois, não consegue ser seguido? Veja, porque na crise financeira de 2008, a cooperação que se exigia e que aconteceu era essencialmente uma cooperação de política monetária. Então essa cooperação foi feita por meio de esforços concatenados dos bancos centrais. Os grandes bancos centrais do mundo organizaram políticas de afrouxamento monetário coordenadas. Era mais fácil, porque bastavam os burocratas esclarecidos dos bancos centrais coordenarem os seus esforços dentro de um manual, que era um manual clássico de economia para recessão daquele tipo. Hoje nós não temos os manuais, porque não há
precedente na história recente, ou na história, né, para se combater a uma pandemia dessas dimensões. Há precedentes, mas pandemias muito menores na sua abrangência. Então, não há precedentes claros, não há um manual claro de atuação, e a coordenação teria que envolver a parte política dos governos. Teria que envolver governos que até ontem negavam a existência do vírus, negavam que a doença fosse séria, negavam a gravidade do problema. Donald Trump dizia que o vírus era uma armadilha dos democratas. Aqui no Brasil, o Bolsonaro dizia que era uma invenção da mídia maldosa. Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. A outra, alguns da imprensa conseguiram fazer de uma crise a queda do preço do petróleo. Entendo que daria muito mais, é melhor cair 30% do que subir 30% o preço do petróleo. Mas isso não é crise. Obviamente, problemas na Bolsa, isso acontece esporadicamente. É difícil se imaginar a cooperação entre governos negacionistas desse tipo. Esses líderes saem enfraquecidos dessa crise, e quem é que sai maior depois dessa pandemia de coronavírus? Veja, todos os líderes que foram negacionistas e que governam países democráticos saem enfraquecidos. Isso porque, na democracia, os governantes não controlam as narrativas, existe imprensa, existe uma opinião pública que tem fontes de informação e, portanto, os erros crassos dos líderes, eles acabam tendo um preço. Donald Trump vai pagar o preço, já está pagando o preço político e vai pagar mais o preço político da sua negligência, do seu negacionismo. Aqui no Brasil, o que se vê é uma dissolução parcial da base de apoio a Bolsonaro. Bolsonaro perde ainda mais do que Trump, porque Trump tem os meios financeiros para dar respostas aos impactos econômicos dessa crise. Bolsonaro tem meios muito menores. Então, as chances de recuperação da sua popularidade e da sua credibilidade são menores que as de Trump. Líderes que camuflaram o início da pandemia, como o caso de Xi Jinping, na China, que não vamos esquecer, durante 3-4 semanas os chineses esconderam o problema da sua própria população criminosamente. Esses líderes não são tão afetados porque eles lideram regimes totalitários que controlam a narrativa, que controlam os meios de comunicação e que, portanto, estão muito menos sujeitos ao crivo da opinião pública. Demetrio, para a gente terminar, falando em líderes, em lideranças, quem tem se comportado de uma maneira adequada, eu lembro, por exemplo, da chanceler alemã Angela Merkel, um discurso bastante firme, no sentido de chamar a população para o seu lado. É esse tipo de líder que sai mais forte? Acho que sim. Isso vai depender muito da evolução da pandemia em cada país europeu. Cada governo europeu está adotando medidas mais ou menos na mesma direção, mas que têm características nacionais um pouco diferentes. Não é a mesma coisa o que se faz na França, daquilo que se faz na Itália. A Itália fracassou desastrosamente ao se preparar para a pandemia, e quando a pandemia chegou na Itália, ela teve essas consequências trágicas que a gente está acompanhando. O governo italiano certamente vai sair mais fraco disso, mais fraco ainda do que já era. A Alemanha parece que dá respostas melhores, socialmente mais adequadas, e a França, depois de um período de uma certa complacência, parece que vai recuperando o prumo no combate à epidemia. Mas são avaliações que terão que ser feitas daqui a um mês e meio. Ainda é muito cedo para se avaliar a situação em cada país europeu.
No Brasil, por exemplo, enquanto a gente tem um executivo ou um chefe de Estado que perde muita força e perde muita credibilidade, nós temos outras áreas do governo, em particular o Ministério da Saúde, que ganha inclusive a admiração da opinião pública, porque mesmo submetido a um chefe de Estado desse tipo, consegue atuar de uma maneira equilibrada e firme diante da crise. Demétrio Magnoli, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, Demétrio. Um abraço e boa semana. Abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de serviço relacionado ao coronavírus está disponível gratuitamente, não precisa ser assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau! Até mais!